Sabia que a pressão que você coloca no seu filho pode estar travando o talento dele sem você perceber? Hoje eu vou te mostrar alguns erros comuns que muitos pais cometem e também vou mostrar algumas estratégias para ajudar você a transformar essa pressão em apoio de verdade. Meu nome é André Mesquita e esse é o Futebol Dito. Bom, então para começar a gente precisa, primeiro de tudo, entender o que é pressão e como que ela afeta o desempenho e o desenvolvimento dos atletas. Vamos lá então, o que é pressão? A pressão é questão de cobranças, exigências, críticas e muitas vezes ela vem de dois caminhos. Vem primeiramente do caminho externo, às vezes dos próprios pais, às vezes dos treinadores, da torcida, e o atleta muitas vezes não sabe como lidar com isso. E a segunda via que vem é a interna. Por causa da pressão externa, o atleta acaba se cobrando demais e isso leva ele a um nível de estresse muito alto. Nível de estresse, de ansiedade, de autocrítica. Isso faz com que o atleta muitas vezes se sinta inseguro dentro de campo e aí vem a frustração, ele desanima e muitas vezes ele quer desistir, mas ele não sabe como lidar com aquilo, principalmente porque ele acredita que está decepcionando todo mundo. Isso daqui é muito ruim, porque o atleta passa a, em vez de estar fazendo algo que em tese ele deveria curtir, ele passa a odiar, ele passa a fazer com frustração, ou com medo, com receio. Isso é muito ruim, porque você não consegue tirar do atleta o máximo dele. E aí quando vai ver o atleta jogando, e não jogando tão bem, o que acontece? Todo mundo começa a enfatizar ainda mais essa pressão. Pô, você poderia jogar mais. Pô, você é isso, aquilo. E isso não ajuda. E aqui um ponto que é importante a gente entender também é o seguinte. Quando se tem uma expectativa muito maior do que aquilo que o atleta de fato está entregando, uma coisa é certa. Vai ter frustração. Então, às vezes, os pais, por gostar dos filhos, por ter até a boa intenção de querer incentivar, coloca a régua do filho muito lá em cima. E isso acaba gerando uma pressão enorme. Então vamos falar agora sobre alguns erros que os pais cometem. Isso vai ajudar você a evitar esses erros caso você esteja cometendo. E se você está curtindo o vídeo, já dá um tapa no like aí, porque o like ele ajuda com que o YouTube recomende o nosso conteúdo para mais pais, para mais atletas, enfim. Vamos fazer esse vídeo aqui chegar a pelo menos 100 likes, então estou contando com a sua ajuda. Vamos lá, quais são os erros comuns que os pais cometem? Eu vou falar dos erros aqui primeiro e depois a gente vai destrinchando como que você pode mudar isso, tá? Vamos lá, primeiro erro, excesso de cobrança. Cobrar demais o atleta, exigir mais do que ele está entregando, ou de repente do que ele pode entregar. Segundo, comparação. Se tem uma coisa que é ruim, não só para o âmbito do esporte, mas para qualquer coisa da nossa vida, é comparar uma pessoa com outra. Não exija resultados iguais de outra pessoa, sendo que cada um tem a sua história. Comparação é muito ruim. A única comparação que se deve fazer é do atleta hoje com o atleta ontem, do próprio atleta. Outro erro aqui, e esse daqui muitos cometem e falam que não comete. E aqui é preciso ser sincero, tá? Que é não ouvir o atleta, não ouvir o filho, não escutar. Você está de fato escutando? E aqui escutar não é só o que ele fala, tá? Não é só o que ele está falando. Um outro erro aqui, esse daqui também é clássico e os pais que geralmente não incentivam os filhos a praticar esporte cometem, que é o erro de achar que o esporte não é importante. Se você jogar na internet, você vai achar inúmeros artigos que dizem o quão importante é a prática de esportes para os jovens. Então essa ideia de que o esporte não é importante, eu recomendo você refletir de onde que veio isso. Talvez você está olhando alguns atletas que não são exemplo e está achando que seu filho quer ser aquilo. Dá uma avaliada nisso, tá? Primeiro que se você não incentivasse seu filho, provavelmente você não estaria assistindo esse vídeo aqui. Agora, se tem algum atleta aqui que sente que de repente os pais poderiam acompanhar um pouco mais você no esporte, compartilha esse vídeo com seus pais. Eu tenho certeza que no mínimo vai fazer eles pensar um pouco. A minha ideia aqui não é você gostar de mim, não. A minha ideia aqui é fazer você refletir um pouco mais sobre como que está sendo o seu comportamento em relação ao seu filho. E aqui um detalhe, a gente não está prometendo aqui que ele vai virar um jogador profissional, não, muito pelo contrário. Isso aí é uma consequência de um trabalho que vai acontecer a longo prazo. E sim, aqui a gente está falando de um acompanhamento no dia a dia. Isso, o esporte está presente mais próximo. Eu sei que com a correria de hoje em dia, com tantas
tantas situações, desafios da vida, fica realmente um pouco difícil, mas é importante ter um mínimo de esforço. Tem pais que não conseguem mesmo ficar com o filho, mas é importante buscar por formas de fazer um acompanhamento, nem que seja mínimo ali. É muito interessante a gente passar a se conscientizar sobre isso. Claro que existem fases e fases na vida, mas a gente tem que tomar uma atitude para não deixar isso durar por muito tempo. Nem que seja... Eu costumo dizer para os atletas que não tem... que precisa treinar e não treina, porque não tem tempo, treine nem que seja 30 minutos do seu dia, nem que seja 10 minutos do seu dia, mas faça alguma coisa. Um pequeno movimento a longo prazo é muito importante. Uma pequena atenção que você dá é muito importante. É mais importante do que não dar atenção nenhuma. Inclusive, eu vou recomendar uma entrevista sensacional que eu fiz aqui no canal com um treinador, o técnico Doriva. Tá aqui no canal, dá uma pesquisada. Se você não achar, comenta que eu mando o link para você. Essa entrevista tá imperdível, tá sensacional. O Doriva, ele conta um pouco da história dele, ele fala muitas coisas sobre como o atleta deve lidar com o esporte, sobre a questão da vida no âmbito geral. Então, recomendo fortemente que, acabando esse vídeo, você assista essa entrevista. Agora vamos para algumas estratégias simples que você pode estar fazendo aí para criar um ambiente de apoio emocional aí para o seu filho que é atleta. Então vamos lá. Primeira coisa, observar o comportamento. Lembra que eu falei a questão de não ouvir, que é um erro? Então, quando eu falo ouvir, é você ouvir o que ele está falando, não só o que, mas como ele está falando, e prestar atenção em como está sendo o comportamento dele, para que você possa oferecer melhores ferramentas para ajudar ele ou ela, né? Outra coisa aqui, ó, fazer perguntas que não confronte. Às vezes você vê lá o atleta, né, o seu filho um pouco mais desanimado, irritado, mais resguardado, e você tenta confrontar, e isso, em vez de desarmar ele, você acaba armando mais ele. Ou seja, ele acaba se blindando de se expressar. Por isso que é muito importante ter realmente um relacionamento mais próximo. Às vezes, hoje em dia, a molecada tá muito no celular o tempo inteiro. E muitos pais não sabem o que está acontecendo. Então é importante ter essa observação. Ele tem que se sentir que pode confiar em você. Faça perguntas que não confronte. É a famosa sondagem. Você faz uma pergunta de um assunto que, de repente, em tese não tem nada a ver. Depois você faz uma outra pergunta. Aí, num dado momento, você entra no assunto relacionado ao esporte. Ou, enfim, eu não sou psicólogo, tá? Mas relacionado a algum problema que você perceba que ele possa estar passando. E é muito importante a gente entender que, principalmente você que já está incentivando o seu filho ou sua filha a praticar o esporte, tem que ter um diálogo. Você precisa fomentar isso. Porque o diálogo, ele é fundamental. A pessoa, quando você fomenta o diálogo, você deixa um campo aberto para conversa, não tem como. Qualquer coisa que acontecer, seu filho, sua filha vai vir falar com você. E aí vai de você, um pai ou mãe, ter o quê? A escuta ativa. Claro que com sua experiência você vai saber orientar ele da melhor maneira. Ou, de repente, vocês vão buscar uma solução juntos. Eu vou recomendar aqui para você ler com seu filho, com a sua filha que joga futebol, um e-book gratuito que eu estou deixando na descrição, que é o e-book 5 habilidades para você se destacar no futebol. Dá uma lida nesse e-book, ele tá facinho de ler, baixa ele, coloca lá o e-mail, o nome certinho na página que você vai ser direcionado, que eu vou estar entrando em contato com você enviando outros materiais também riquíssimos que vai ajudar o atleta a desenvolver uma mentalidade mais focada, direcionada não só pro futebol, pro esporte, mas pra vida, tendo mais disciplina, mais comprometimento. E agora eu quero pedir para você que é pai, que é mãe de atleta, então compartilhe esse vídeo com outros pais de atletas também, para vocês começarem a mudar hoje a forma como vocês vêm apoiando o filho de vocês, a filha de vocês. Não que não seja bom, mas sempre tem algo que a gente pode melhorar, não é verdade? Inclusive, para você me ajudar a ajudar você a melhorar também o relacionamento, o apoio com o seu filho no esporte, comenta aí qual desafio, qual dúvida, qual tema você quer ver eu abordar aqui no canal. Eu vou ler o seu comentário e provavelmente eu vou criar ou um vídeo ou uma live falando sobre esse tema. Então deixa aí seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá uma verificada se você está inscrito, compartilhe o canal com outras pessoas, com outros pais, treinadores, outros atletas e fica ligado que eu estou postando conteúdo aqui toda semana. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tamo junto e até a próxima.